O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer e hoje a nossa live vai ser sobre melhorando o seu almoço. Esse foi o tema que as pessoas me pediram para que eu falasse hoje. Fiz o questionamento se era mais interessante o jantar, lanche da manhã, lanche da tarde, mas me pediram sobre o almoço. Então eu quero trazer algumas informações importantes daquilo que você comeu, daquilo que você normalmente almoça, e aí mostrando dados científicos, mostrando sugestões e caminhos para que você possa ter uma alimentação cada vez melhor e cada vez mais próxima da remissão do câncer. Sempre ao lado dela, né, da minha amiga água, essa aqui é a garrafinha que eu levo no carro, e eu quero já trazer para você aqui os almoços. Deixa eu ver quantos almoços eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 almoços. Então vamos lá. Eu vou publicar aqui para você ver. E a gente começa a falar um pouquinho mais disso. Olha que interessante. Arroz, caldo de feijão, carne e salada ou legumes. Então, olha que bacana. O brasileiro tem hábito de consumir arroz e feijão. Aqui no caso, a pessoa que está me acompanhando colocou o caldo. Talvez ela não goste do grão, né? Já vou fazer um comentário importante sobre isso. O consumo da carne, que é fundamental para a melhora da imunidade, combate da anemia, manutenção da massa muscular. Fico feliz que as pessoas possam consumir a carne. E salada de legumes, e salada ou legumes. E no final eu vou falar os tipos de gordura. Nenhuma das pessoas que falou sobre o almoço, ela trouxe informação de que tipo de gordura, de que tipo de óleo ela utiliza para preparar a refeição. E normalmente a gente sabe que ninguém faz um arroz sem a presença de algum óleo ou gordura, o feijão, a carne, a salada ou legumes. Normalmente existe o hábito do brasileiro de adicionar algum tipo de gordura ou um tipo de óleo nessa preparação. Então nós temos aqui, por exemplo, importante destacar também, o arroz e o feijão fazem parte da cultura alimentar brasileira e o arroz e o feijão trazem saciedade. Quem tem hábito de comer arroz e feijão, a gente consegue fazer com que essa pessoa sinta menos fome ao longo do dia e evite aquele mau hábito de ficar beliscando o dia inteiro. Quando você belisca o dia inteiro, a chance de engordar aumenta também. Engordar no sentido ruim. Eu sei que o paciente com câncer muitas vezes está desnutrido, mas engordar no sentido de ganhar muita gordura. E não é bem-vindo gordura para um paciente com câncer. É bem-vindo o ganho da massa muscular e o ganho do peso dele de forma geral. Então, arroz e feijão eu vejo de maneira positiva. O caldo do feijão, ele não é tão nutritivo quanto o grão. Quando a gente fala do caldo, a gente tem muito menos ferro, a gente tem muito menos nutrientes, mas talvez a pessoa consuma o caldo por uma questão de paladar, uma questão de hábito. Mas se ela estiver consumindo o caldo de feijão, imaginando que ela vai ter a mesma nutrição que o feijão, ela não vai ter, a não ser que ela bata esse feijão e indiretamente o grão do feijão, o principal conteúdo que tem dentro dele, ele fica ali distribuído no caldo. Fora isso, só o caldo do feijão não vai ser tão nutritivo quanto o próprio feijão, tá bom? Então esse ponto é importante. A presença de saladas e legumes são bem-vindas, exceto se essa pessoa estiver com diarreia, se ela estiver com alguma situação delicada, como a quimioterapia pode fazer isso, alguma indisposição de forma geral, podem soltar mais o intestino, então salada e legume podem fazer com que esse intestino solte mais ainda. Então é importante avaliar esse ponto também. Outro almoço, deixa eu pegar aqui, eu não sei se ele vai aparecer inteiro na hora que eu divulgar, porque ficou bem grande os almoços que foram colocados aqui para mim. Então vamos lá, deixa eu pegar o segundo almoço, eu vou falar para vocês, mas acho que vai aparecer inteiro. Salada, uma carne e um ou mais legumes. Então nós temos aqui, por exemplo, salada, a gente já comentou, o importante é a higienização dessa salada. Eu vou destacar algumas coisas sobre higienização que as pessoas estão fazendo de maneira errada. Carne eu já comentei,
um ou mais legumes, né? Poderia ser uma ou mais saladas também. Se a pessoa falou um ou mais legumes, talvez ela esteja pensando, entre aspas, só na alface. Mas ela poderia comer chicória, ela poderia comer couve, ela poderia comer repolho. Não precisa ser só um tipo a salada dela. Isso é importante ser destacado. Fica até mais bonito o prato, né? Fica até mais saboroso o prato no meu paladar, eu não sei no seu. Mas o que eu tenho visto de ruim em relação à salada é o seguinte: a gente sabe que a higienização de salada pode ser feita com hipoclorito de sódio, é vendido em bisnaguinhas, ou pode ser vendido na água sanitária que tiver escrito. É permitido o uso para desinfecção, né, é o termo que eles usam, para desinfecção de fruta, verdura e legume. Maravilha. Se tiver escrito isso, você usa uma colher de sopa para para 1 litro de água, deixa submerso 20 minutos, não são 5 minutos, não são 10 minutos, são 20 minutos, joga essa água fora, passa água corrente em cima para tirar o excesso do cloro e pronto, seca e está pronto para ser guardado na geladeira ou para ser servido. Vai evitar ovos de parasitas, vai evitar bactérias e outros problemas de saúde que você pode adquirir por conta da má higienização. Isso é muito importante para manter a imunidade em alta desse paciente. Mas quando se fala de higienização, existe um besterol que não tem tamanho em relação à salada. Um dos besteróis é o seguinte: a pessoa pega uma folha de alface, ela pega e passa detergente ou pega e passa sabão. Isso é tóxico. Não se passa detergente num alimento que você vai enfiar na sua boca. Até daria para entender se você compra uma melancia e ela está suja de terra, porque ela tem contato com a terra, você pegar uma buchinha com detergente e passar por cima para tirar essa sujeira. E depois você joga bastante água e depois você faz a higienização adequada dessa melancia. Agora, a melancia você não come a casca, o melão você não come a casca. Agora a salada você come. Então tem pessoas passando detergente na salada para fazer a higienização dela. Não, é contraindicado, isso é ruim para a sua saúde. Não passe detergente no alimento que você vai colocar na boca. Não faça isso. Outra coisa errada que as pessoas fazem é colocar iodo. Iodo é tóxico para você que coloca no seu alimento, porque a gente já tem o iodo do sal, que já é adequado para nós. Por sinal, a população tem consumido tanto sal, mas tanto sal, que ela tem causado uma doença que é a inflamação da tireoide, que é a tireoidite. Então, graças ao uso excessivo de sal, as pessoas estão desenvolvendo uma inflamação na tireoide por conta da presença natural do iodo no sal, que ajuda a proteger sua saúde, e é bem-vindo na sua saúde com o consumo de sal controlado. O excesso é prejudicial. Mas aí o que a pessoa faz? Ela pega iodo e coloca na fruta, verdura e legume dentro da água, porque falaram que tira agrotóxico. Não tira, você vai continuar tendo agrotóxico ali dentro. Então, não use iodo em fruta, verdura e legume ou salada, e não use bicarbonato, porque também ele não vai tirar os agrotóxicos que estão ali dentro. Eu sei que você pode comentar que já viu uma pesquisa que usaram bicarbonato, mas essa pesquisa ela tirou 1 ou 2 agrotóxicos. Se a gente for pensar em agrotóxicos no alimento, ele costuma ter mais de 30, de 20 agrotóxicos. Então, não adianta você colocar bicarbonato, não adianta você colocar iodo. Por sinal, se colocar iodo, ele pode trazer um prejuízo grave para a sua saúde, tá bom? Então, toma cuidado com isso, toma cuidado com essa situação, porque ela é muito delicada, principalmente para alguém que já está vivenciando câncer, trazer um pouco mais de problema para você. A Pri está falando que está um pouco baixo, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Deixa eu tirar a capinha desse celular, porque talvez a capinha esteja atrapalhando o som, e aí vocês me falam se o som está melhor agora, está conseguindo ouvir, fala sim ou não, né, para que eu possa saber como é que está a transmissão. A minha voz está um pouco baixa também, porque eu estou melhorando da rouquidão agora, depois de uma semana. E aí a gente vai fortalecer aqui. Eu vou continuar, a Pri deu uma sugestão aqui da iluminação, mas eu não vou conseguir parar para arrumar essa iluminação agora. Peço desculpa para vocês e vamos para outra refeição. Então eu tenho aqui, ó, arroz, salada, feijão e uma proteína. Eu acho que
essa querida seguidora sempre coloca para mim uma proteína e o olhar sempre o mesmo. Será que essa pessoa gosta das proteínas que ela está consumindo? Porque ela sempre chama de proteína, mas ela nunca fala o tipo de proteína, qual ela consome. Eu não sei se ela gosta dessas proteínas que ela está comendo, né? Que provavelmente são de origem animal, porque ela já me citou que é carne, que é frango, que são peixes. Talvez um olhar especial seria o modo de preparo dessas proteínas, né? Dessas carnes que ela está preparando. Eu não sei como ela prepara. E falando de temperos que não devem ser utilizados. Colorau não deve ser utilizado. Colorau, ele tem gordura vegetal, ele tem corante natural do urucum. Para você obter o corante natural de urucum, você tem que usar solventes, que muitas vezes esses solventes são cancerígenos. Um deles é o hexano. Então não haveria necessidade de sugerir colorau, muito menos sazon, muito menos quinor, que são péssimos temperos para serem utilizados, e não deveríamos usar de forma alguma o açafrão, por diversos motivos que eu já comentei com vocês: alteração da coagulação, aumento da toxicidade celular, irritação do sistema digestório, diminuição do efeito da quimioterapia. Tem vários efeitos negativos do açafrão ou da cúrcuma para as pessoas que usam. Então, aqui tem um olhar novo, né, que eu estou falando sobre. A pessoa sempre fala proteína, proteína. Eu não sei se ela está conseguindo produzir essa proteína, né, essa carne, esse frango, esse peixe, de uma maneira saborosa, porque ela sempre coloca da mesma forma, em uma proteína, como fosse eu estou consumindo isso porque falaram que é bom, mas eu não sei se ela está sentindo prazer nesse alimento. E é muito importante que quando a gente consuma alguma coisa, haja prazer, porque senão, de que valor tem a vida se não tiver prazer? Aí a gente tem outro aqui, deixa eu puxar para vocês. Esse aqui é grande, eu vou ler ele, porque eu não sei se ele vai aparecer todo para você. Arroz branco, feijão, a gente já comentou. Um legume refogado, a gente já comentou. Salada de alface, tomate e laranja lima, olha que legal. Conseguiu, né? Apareceu inteiro. Às vezes eu fico com dúvida se quando é grande o escrito sobre o almoço ele vai aparecer. Aqui apareceu. Arroz branco, né? Talvez essa pessoa consumisse o arroz integral antes, não sei. Não precisa comer arroz integral, eu sempre falo isso. Você, se tem um arroz branco, tá bom. Ah, mas o arroz integral tem mais fibra. Tem. Só que você tem fruta, verdura e legume exatamente para fazer isso. Ela já come legume, ela já come salada e come fruta. Ela come os três já no próprio almoço. Então não haveria necessidade alguma de você comer arroz integral. Eu, Alexander, não gosto de arroz integral. A minha esposa adora arroz integral. Então a gente tem que agradar o paladar daquela pessoa que vai consumir. Quem gosta do arroz integral, come integral. Quem gosta do arroz branco, come o branco. Quem não gosta de arroz, come outro alimento. Pode ser cará, inhame, mandioquinha, no lugar do arroz branco. E aí quando a gente fala de salada de alface e tomate, a gente já falou de higienização, legume já é uma fonte de fibra, e laranja lima. Olha que interessante. Existe a laranja, que é mais ácida, a laranja pera é mais ácida, a laranja lima é menos ácida. É uma opção. Quem come a laranja ou quem come uma fruta depois do almoço, a absorção desse açúcar é menor pela própria composição da refeição, então demora-se mais para absorver esse açúcar. Quem tem um estômago um pouquinho mais sensível, a laranja lima pode ser uma opção porque ela é menos ácida, então ela vai trazer menos desconforto para o seu sistema digestório, menos desconforto para o seu estômago. E é uma opção de sobremesa extremamente bem-vinda, extremamente interessante, porque a gente vai ter uma quantidade menor de açúcar do que se a gente comesse um doce. Ela tem a fibra atrapalha a absorção do açúcar e além de ter vitaminas, minerais que vão compor esse tipo de alimento na sua refeição. Então, aqui respondido. E aí vamos para o outro almoço. Arroz, feijão, bife, legumes, alface, tomate e laranja lima. A única diferença aqui é a sugestão da carne, né, que é em bife, mas isso não é regra. A pessoa pode comer bife, ela pode pegar esse bife, cortar em tirinhas, ela pode cozinhar mais e fazer essa carne desfiada, ela pode ter no supermercado pedido para moer a carne. Todos eles vão ser nutritivos e vão ser adequados, contanto que
essa carne seja bem cozida ou seja bem assada. Porque se ela for crua, além de você digerir pior a proteína, você tem chance de se intoxicar com a presença de alguma bactéria. Então, eu sempre friso e falo que carne crua não é indicada para paciente com câncer. Por qual motivo? Primeiro motivo, a digestibilidade de uma carne cozida é melhor do que uma carne crua. A chance de intoxicação alimentar com uma carne crua é maior do que uma carne cozida. Então, por isso, a importância de evitar carnes cruas durante o tratamento do câncer. Respondido aqui, vamos para o outro. Esse aqui é grande, acho que eu vou ler, senão não vai aparecer. Salada, legumes, batata doce, quase todos os dias. Lentilha ou grão de bico e frango, ovos ou peixe. Ela colocou ou pi, mas eu acho que não saiu direitinho, ou peixe. Deixa eu ver se aparece qual a maior parte aqui que aparece. Frangos ou peixe. Faltou só o finalzinho. Salada a gente já falou. Legumes já falamos. O que é o legume, Alexander? Cenoura, abóbora, abobrinha, beterraba, todos esses, berinjela, todos esses são os legumes. Não confunda legume com raiz ou tubérculo, que é a batata doce, cará, inhame, mandioca, mandioquinha. Esses são tubérculos, raízes. O outro são legumes que eu acabei de falar para vocês. E come quase todos os dias, tá bom? É uma alimentação com fibra, uma alimentação ali com carboidrato. E em vez do feijão, essa pessoa come lentilha ou grão de bico. Se esses alimentos forem bem cozidos, né? Lentilha, grão de bico são bem-vindos, você vai aproveitar melhor a proteína que tem neles. Não substitui a proteína da carne, né? É importante que tenha frango e acho que depois ovos ou peixe. São proteínas que vão fornecer uma qualidade maior para a massa muscular do seu corpo, mas lentilha e grão de bico podem ser substituídos pelo feijão. É uma forma de você não enjoar. Você come todo dia feijão, aí outro dia você come lentilha, outro dia você come grão de bico. E o frango, o que eu quero destacar é o seguinte: muitas pessoas erroneamente falam que frango recebe hormônio. Eu, quando me formei, acreditava nessa besteira também. Então, não condeno você de forma alguma. Muitos profissionais de saúde, não bem informados, têm divulgado isso também, de que frango tem hormônio. E por que eles fizeram isso? Porque eles não têm conhecimento da produção do frango. Então, eu fui me especializar, fui buscar informação e não tem hormônio em frango. Isso com grandes nomes da avicultura, inclusive de universidades públicas, e em relação a laboratórios agropecuários, que são os famosos lanagros, que analisam a presença de metal pesado, hormônio em carnes. Então não existe hormônio no frango. O que existe é uma seleção das galinhas que produzem mais carne. O que existe é um galinheiro que existem técnicos a todo momento tirando qualquer animal que esteja morto, porque como diz o ditado, uma maçã podre estraga toda a cesta. Existe água à vontade, existe ração à vontade, uma ração que ajuda ela a ganhar mais proteína, mas não tem a presença de hormônio, mesmo porque se a gente colocasse hormônio para o frango, você não conseguiria vender por esse preço que está no supermercado. O preço do frango seria astronômico. Hormônio não é algo barato, hormônio é algo caro. Então, pensando até economicamente, isso não seria também viável. E a criação, né? Eu ia falar cultivo. A criação do frango, ela completou agora em 2020 100 anos que o homem ele se dedica a produzir frango, e um frango cada vez mais pesado, cada vez com menos tempo. Em 40 dias você tem um pintinho, ele está pronto para o abate. Passou 40 dias. É claro que existe bastante ração, existe bastante alimento, um cuidado com esses animais para que cada vez mais ele possa engordar, e é um alimento nutritivo extremamente importante. Eu tenho câncer de mama, posso comer? Pode e deve, se gostar do frango. Não é obrigado a comer frango, mas é um alimento que pode ajudar muito você no seu tratamento, tá bom? Então, aqui fica o olhar sobre o frango, né? Que eu acho que eu não tinha falado sobre essa questão dos hormônios em live. Deixa eu pegar outro. O celular está mexendo aqui. E aí a gente pega mais uma refeição. Olha que interessante. Deixa eu
pegar aqui. Então, vamos lá. Arroz, muito feijão, que adoro. Olha que legal. Foi a única pessoa que colocou para mim que adora aquilo que está comendo, né? Muitas pessoas às vezes estão comendo forçadas. Arroz e muito feijão, que adoro. Olha que bacana. Fico muito feliz com isso. É muito importante quem cuida de um paciente com câncer ter essa percepção. A pessoa que está comendo essa refeição, ela ama essa refeição ou ela está comendo forçada? Porque se ela está comendo forçada, existe algo que precisa ser feito. A gente precisa ajudar a agradar o paladar dessa pessoa. Então, o arroz e o feijão são combinações boas. Ela gosta muito do feijão, que legal, fico feliz por ela ter um alimento que todo dia ela possa comer e ela sentir prazer. O câncer traz dor, eu já tive muitas dores por conta do câncer, sei muito bem disso. E que bom que pelo menos em alguns momentos do dia, em vez de dor, ela vai conseguir sentir prazer. Isso é muito importante para alguém que está fazendo tratamento oncológico. A gente não tem que pensar só no câncer, a gente tem que pensar no bem-estar dessa pessoa. E se ela gosta desse alimento, é muito mais fácil a vida dela, é muito mais tranquila a vida dela. Agora vamos imaginar a realidade das redes sociais. A pessoa tem câncer, a pessoa tem dor, a pessoa tem medo, a pessoa tem dúvida, e eles empurram para essa pessoa 4, 5, 6 copos de suco verde que não ajuda na saúde dela. As pessoas empurram para a vida dela o açafrão, que pode atrapalhar no tratamento quimioterápico. As pessoas empurram suco de couve com inhame. O inhame batido com a couve vai encher sua barriga e não vai nutrir suas células. Você não tem vontade de comer mais nada. As pessoas empurram para a pessoa tomar em jejum limão. Limão é ácido. Ah, não acredita? Passe ele na sua pele e vai para o sol. Faz isso não, mas ele vai queimar a sua pele. Limão é ácido. Não é porque ele cai no estômago que ele fica básico. Várias pessoas ficam fazendo esse tratamento de suco de limão em jejum e aumentam casos de gastrite. Quem fala isso não sou eu. Então, os próprios gastroenterologistas que fazem endoscopia. Não adianta você falar que viu no artigo científico, que viu isso e aquilo. O artigo científico é o papel, quero ver a prática. Na prática clínica isso não acontece. O cara fica com gastrite, fica com problema. Então, não se indica consumir limão em jejum. Você pode até usar esse limão na salada. Por exemplo, essa pessoa come couve. Couve é um alimento interessante para você comer na salada, que você vai indiretamente ajudar o seu intestino a funcionar. Ele tem compostos fenólicos que são protetores para a sua célula. Ele tem a presença de cálcio, por sinal tem mais cálcio na couve para ser absorvido do que no próprio leite. Então a pessoa que está comendo couve durante o almoço vai aumentar a absorção de cálcio. Olha aqui. Que coisa interessantíssima, né? Que importante. Se ele quiser colocar limão, tá tudo bem, porque todo esse limão vai ser diluído na refeição e não vai trazer esse problema de queimação no estômago. Agora imagina alguém, acabou de acordar, pega, espreme limão e vai tomar, isso aí vai acabar com o estômago dela, só vai aumentar a chance de gastrite. Aí da gastrite, daqui a pouco tá tomando quimioterápico, daqui a pouco começa a tomar os omeprazóis da vida, para diminuir essa acidez. Mas por que está diminuindo a acidez? Porque você está tomando a porcaria de limão em jejum. Ah, mas me falaram que é bom. Esse cara, ele faz endoscopia e é o seu gastroenterologista? Duvido que tenha algum gastroenterologista que faça endoscopia que indica isso. Duvido. Porque ele sabe onde o calo aperta, ele sabe a realidade. Não adianta você ouvir alguém falar ou disseram que é científico, se na prática a gente vê o contrário. O mais importante é a prática clínica, o que a gente está vendo todo dia, tá bom? Abóbora, pode ser abóbora cabotiã, abóbora japonesa, são bem-vindas. A abóbora tem bastante beta-caroteno. O beta-caroteno ele se transforma em vitamina A no seu fígado. E a vitamina A no fígado ela é importantíssima porque a vitamina A ajuda a formar pele, ajuda a formar imunidade, ajuda a proteger o seu pulmão contra infecção, ajuda a proteger o seu intestino contra a diarreia. Então a gente tem vários efeitos positivos da presença da abóbora, se essa pessoa gostar desse alimento. E aí, a gente falou desses alimentos, eu falei de todos, né, que me trouxeram, e vou falar agora das gorduras. Normalmente, quem faz a refeição, automaticamente ele usa gordura. E quais são as gorduras sugeridas, não obrigatórias, sugeridas para você consumir para preparar o seu almoço ou o seu jantar e até mesmo o seu café da manhã? Vamos ver quais vocês usam. Vamos lá fazer essa interação, eu e você?
Qual gordura você usa para preparar o café da manhã, almoço e jantar? Coloca aqui para mim. Gordura ou óleo, você usa margarina? Você usa óleo de soja? Você usa óleo de palma? Você usa óleo de algodão? Você usa óleo de girassol? Qual gordura que você usa? Fala para mim. Enquanto você escreve para mim, eu vou colocar aqui o José. Não fiz químio, só rádio há quase 3 anos. Foi câncer de mama. Hoje tomo somente tamoxifeno, mas uso açafrão. Atrapalha a absorção do tamoxifeno, sabia? Então, quando a gente fala de remédios para o câncer, quem usa açafrão pode bloquear a absorção do tamoxifeno. Tamoxifeno é um remédio que ele vai reduzir a produção de hormônios e vai proteger você contra o câncer. Imagina você pegando esse comprimido de tamoxifeno e comendo, em vez de ele inteiro, um pedacinho. Talvez seja isso que esteja acontecendo com as pessoas que tomam tamoxifeno e consomem açafrão. Eles diminuem a absorção do tamoxifeno, que é algo que protege você do câncer. Você toma açafrão, você aumenta a chance. Não faça uso de açafrão. Parem com essa mania de se automedicar, de se suplementar com coisas sem base científica. Não use em hipótese alguma açafrão. Para com isso agora. Aí colocaram para mim azeite de oliva e manteiga, óleo de coco, margarina e óleo de soja. Cristina, some com esse óleo de soja. Sabe para que o óleo de soja é bom? Eu vou te falar. Para acender churrasqueira. É uma maravilha. Você pega uma latinha de sardinha, que por sinal você pode ter comido no almoço, enche ela ali com óleo de soja e aqui é uma beleza para pegar fogo. Ixi, é maravilhoso para você acender a churrasqueira. Para isso que serve óleo de soja, para você acender churrasqueira. Né? Eu acabei de falar uma utilidade boa do óleo de soja. Margarina é o capeta em forma de gordura. Para de usar margarina. Isso aí é um lixo, isso aí não tem tamanho de quanto é ruim para a sua saúde. Eu sei que muitas pessoas vão falar que não tem gordura trans, mas tem gordura interesterificada que é extremamente prejudicial para o seu coração e para a sua saúde. Não use esse tipo de porcaria. Óleo de soja é uma boa opção, manteiga é uma boa opção, azeite usado cru é uma boa opção. Por que cru, Alexander? Porque azeite, quando você aquece, ele perde a qualidade. Então, um azeite extra virgem, ou virgem que você aquece, ele diminui compostos bioativos. Então não é indicado você cozinhar. Não é proibido. Em um momento eu falei para você que é proibido, mas não é indicado. Aquilo que ele tem de qualidade, ele vai perdendo. Eu sei que muitas pessoas vão falar para você que existe um azeite que pode fritar e refogar. Sabe quem que é esse azeite? É o resto do azeite. Então a indústria, ela pega o azeite, pega a azeitona, me perdoe, pega a azeitona, espreme uma vez, obtemos o azeite extra virgem. Aí você pega essa prensa, esquenta ela, espreme de novo, você obtém o azeite virgem, que também é de boa qualidade. Extra virgem é melhor, virgem também é de boa qualidade. Aí o que restou daquela azeitona, que é o resto, a indústria não chama de resto, o Ministério da Agricultura não chama de resto. Sabe como é que ele chama? Bagaço. Então daí você já vê a ideia, né? O bagaço da azeitona. É isso que está escrito lá na instrução normativa do Ministério da Agricultura. O bagaço da azeitona, você esquenta essa porcaria, extrai o que restou do óleo, põe no vidrinho e fala para as pessoas fazendo a propaganda. Permitido fritar e cozinhar. É o resto. Então, não coloque resto na sua vida. Você não merece isso. Não existe azeite que você pode fritar, como nenhum tipo de gordura é adequado para fritar. Desde quando fritura é saudável? É só fazer a pergunta inversa. Existe fritura saudável? Não, não existe. Uma pessoa pode, um momento ou outro, fritar? Pode, mas não significa que é saudável e que é adequado. Então, fique longe do azeite tipo único, está escrito isso nele, a embalagem dele é quase igual do extra, a embalagem é igual do extra virgem, só muda algumas cores, fique esperto em relação a isso. A Helena, depois que assisti seus vídeos, agora só uso banha de porco e manteiga, excelentes gorduras, são ótimas para a saúde. Se você gosta das duas, que bom, né? A manteiga é muito bem-vinda, a gordura de porco é muito bem-vinda, ambas vão ajudar para que você tenha uma absorção de vitamina A, D, E e K, e elas não têm essas porcariadas de compostos tóxicos que tem óleo de soja, milho, girassol, margarina e outros mais, né?
é um lixo gorduroso atrás do outro, e fico feliz que você tenha incluído gorduras mais interessantes para a sua saúde. Gordura é vida, toda célula do seu corpo é feita de gordura, e as pessoas têm medo do quê? De proteína e gordura. Por que que existe esse medo? Porque existe uma propaganda maciça desde 1911, quando começou a mudar essa história das gorduras no mundo, para você consumir óleo de soja, óleo de milho, girassol e canola. O mundo divulgou esse lixo e o mundo começou a colher morte por conta desse lixo, dessas porcarias de gordura. Não use esse tipo de óleo. Evite de toda forma o consumo desses tipos de óleo. Tá bom? Delícias. Não estou entendendo, gordura não é inflamatória? Me tire essa dúvida. Vamos pensar no seguinte. A gordura que está no seu corpo em excesso, ela é inflamatória. Ela só ficou no seu corpo e ela causa um processo inflamatório. Então, quem é obeso, quem tem excesso de peso, a obesidade, o excesso de peso é algo inflamatório, que faz com que você diminua a ação da insulina, que faz você produzir hormônios que podem alimentar o câncer. Agora, isso é o seu corpo, é a sua célula, mas em excesso, porque eu tenho gordura no corpo, você tem e não necessariamente a gente está inflamado. Agora, vamos pensar, como é que alguém fica inflamado? Quando ele come muito suco verde ou muito carboidrato. É só ficar com essa historinha de 4, 5 copos de suco verde por dia, cheio de carboidrato. O carboidrato ele vai entrar no seu corpo, o seu pâncreas vai secretar insulina, a insulina vai pegar esse açúcar e vai fazer o quê? A célula de gordura que faz o processo inflamatório. Então, a visão é o contrário. A gordura é inflamatória em excesso dentro do seu corpo, não quando você ingere ela. Porque quando você come gordura e quando você come proteína, você não engorda. Ninguém fica gordo por comer gordura e proteína, nas quantidades que a gente faz na indicação. A pessoa fica inflamada quando ela come muito pão, muita bolacha, muito biscoito, muito polvilho, bolacha recheada, salgado, massa folhada. Essas porcarias se transformam em açúcar. Esse açúcar é armazenado no seu corpo em formato de gordura. Então é o contrário, é o carboidrato que é o grande vilão para o processo inflamatório e não o consumo da proteína e da gordura, tá bom? E é muito comum essa dúvida, que as pessoas falam, não, gordura é inflamatória. A gordura do seu corpo em excesso é inflamatória. Não a gordura que você come, porque ela não se transforma em carboidrato, a gordura que você está comendo, e nem a proteína que você está comendo vai se transformar em carboidrato para você ficar inchado e ficar obeso. Até brinco muitas vezes falando o seguinte, você já viu algum leão gordo? Você já viu algum tigre gordo? Não, não vi. E eles comem o quê? Carne gorda, eles comem carne. Essa carne não se transforma em gordura, se transforma em saúde para esse animal. Vamos dificultar a vida desse cara. Vamos pegar esse leão e vamos deixar ele dentro do zoológico e continuar dando carne para ele. Ele fica obeso? Não, ele continua magro, porque a proteína e a gordura são benéficos para a saúde. Mas o mundo poluiu a mente do terrestre, do brasileiro, falando que gordura fazia mal. Sim, a gordura, óleo de soja, óleo de milho, girassol, canola, algodão, gordura trans, margarina, óleo de palma, isso realmente faz mal, é porcaria. As outras não, as outras que são naturais, você não tem isso. Ah, Fabrícia, realmente quando como muito carboidrato, sinto muito esses efeitos. Olha que interessante. A gente vai trazendo a informação correta, a pessoa mesmo vai percebendo. Ela come muito carboidrato, com muito pão, se sente inchada, inflamada. Não tem ninguém obeso no Brasil e no mundo que não coma carboidrato em excesso. Não existe isso. A pessoa come demais carboidrato. É que ela não percebe, mas ela come. Por que ela não percebe? Porque ela não sabe contar quanto de carboidrato, de proteína e gordura ela precisa. Então ela acha o que ela está comendo, tá bom. Quantas pessoas você não vai ver tomando mais do que um copo de suco por dia? Um copo de suco já está no limite, tá bom. Quantas pessoas não colocam açúcar no café, açúcar no chá? Quantas pessoas não comem achocolatado? Quantas pessoas não comem doce? Em exagero, não estou falando um docinho, em exagero, a pessoa come uma balda. Quantas pessoas eu já ouvi falar que pega um pote de 3 litros de sorvete e come numa tarde? Né? Olha que porcaria, péssima gordura nesses sorvetes de pote
pacote, e açúcar em excesso. 2 litros de coca tem quase meio quilo de açúcar. Se você pegar água e colocar meio quilo de açúcar e diluir, a pessoa não consegue tomar. Agora, se você colocar os corantes da Coca-Cola, da Fanta, da Sprite, a pessoa toma. Ou ela pega suco de uva, você toma um copo de suco de uva, tudo bem, um momento ou outro, mas em um copo de suco de uva tem 2,5 cachos de uva ali. Quem pega 2,5 cachos e come isso naturalmente, a pessoa não come. Quando você desmembra o alimento, você vê o quanto de açúcar você come. E eu não vou falar um copo de suco de uva, tem pessoas que tomam 4 copos de suco durante o dia. Olha quanto açúcar que essa pessoa está consumindo, e esse açúcar vai virar o quê? Gordura. Então, o excesso faz mal. E a gente come carboidrato em excesso. Se você vai a uma churrascaria, você consegue comer, uma mulher, vamos pensar, 150, 200 gramas de carne, um bife bem grandão ali, e depois ela não consegue comer mais. Agora, você vai na macarronada, você come uma lasanha de 600 gramas, 3 vezes mais do que esse bife, e passou meia hora você está querendo comer. Passou o carrinho do doce, você está querendo comer. Chegou no meio da tarde, você está querendo comer. Porque o carboidrato ele é digerido muito rapidamente, muito mais rápido do que a proteína. E você quer comer mais, porque o seu organismo sente falta ainda de outros nutrientes. Tá bom? Então, o inflamatório se chama carboidrato. A Delícia tá colocando muito obrigado. Imagina, querida, que a intenção é fazer vocês terem informações cada vez de melhor qualidade. E o óleo de coco faz bem à saúde? Se você gostar, faz. Ele faz bem à saúde, mas se você gostar, você pode incluir na sua alimentação. Pode ser, é bem-vindo. Nos meus doces, estou tentando diminuir bastante os percentuais de açúcar e todas as receitas que levam óleo, estou trocando pelo óleo de coco. Excelente notícia, né? Reduzir a quantidade de açúcar. A gente vê receitas, vai fazer uma receita ali com 6 fatias de um bolo, 2 xícaras de açúcar. Que absurdo, é loucura isso. Quer ver um exemplo bobo que eu vou dar para vocês de receita? E ela trocou os óleos de soja pelo óleo de coco. Na época em que as indústrias de óleo queriam vender mais óleo, o bolo de cenoura, o famoso bolo de cenoura, eles davam a receita com 1 xícara de óleo de soja, 1 xícara. Olha que absurdo. E você pode fazer esse bolo, o mesmo bolo de cenoura famoso que tem nas redes sociais, com 1 colher de sopa de óleo de coco. 1 colher de sopa. Não precisa nem pegar a xícara inteira de óleo de coco, 1 colher de sopa. Então, percebe como a indústria incentiva você a consumir mais ela? Por que ela incentiva? Porque ela quer sobreviver. Mas eu quero que quem viva é você e não a indústria. Isso é um problema dela se ela não tem competência para fazer alimento de qualidade para oferecer para o consumidor. Não é um problema do meu paciente. Doutor Alexandre, inclusive o bolo de cenoura fica perfeito com óleo de coco, olha que bacana. Até a Fabrícia já trazendo a propaganda aqui, que fica mais gostoso com óleo de coco. Então, a gente tem tantas opções, mas a gente sempre tem que lembrar, você precisa de um alimento de verdade. Um alimento de verdade, fruta, verdura, legume, carne, leite, isso é de verdade. Agora, você conhece a verdade sobre os alimentos? A maioria das pessoas do mundo não conhece, por isso que elas se alimentam mal. O mundo está acima do peso porque não conhece sobre alimentação. O mundo e o brasileiro está cada vez com mais câncer, com mais diabetes e doença cardiovascular porque ele não conhece a verdade sobre os alimentos. É extremamente comum as pessoas terem essa falta de informação. Por quê? É muito técnico, é muito específico. São 19 anos que eu atuo tecnicamente, cientificamente na alimentação. E há 30 anos que eu tive contato com câncer. Então, é muito mais natural para mim, muito mais fácil explicar para você do que talvez você esteja entrando agora no contato com uma alimentação focada para a remissão do câncer. Percebe como é mais natural para mim e para você é um pouco mais difícil, complexo, porque você está conhecendo agora isso. Tem muitas pessoas que mudaram o hábito alimentar depois que começaram a me seguir, porque elas seguiam a informação de um leigo, seguiam a informação de um artigo científico mal feito. Ah, mas tem artigo científico mal feito? Mas tem muito, não é pouco não, tem muito. E tem artigo científico que é bem feito, mas ele é bem feito para um grupo específico, não para você. Ah, mas é com câncer, mas não é porque é câncer que é você. Existem 100 tipos de câncer. Existem várias fases do tratamento. Existe a pessoa que tem o câncer, mas
talvez não tenha o diabetes que você tem, a pressão alta que você tem, a preferência que você tem. Então, quem consegue filtrar essas informações? O profissional da saúde, para isso que ele foi formado. Ele treinou a vida inteira dele cientificamente para poder cuidar de você. Não adianta a gente querer pegar um artigo que viu lá ou alguém que falou, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não funciona. Tanto não funciona que a população está morrendo de câncer. E o principal motivo da morte hoje é a falta de informação, não é a falta de Deus. Até já falei isso. As pessoas não estão morrendo de câncer por falta de Deus. A minha visão de Deus é totalmente diferente do que as pessoas estão divulgando. Não é porque você é ateu que você vai morrer mais de câncer. Por sinal, o câncer atinge pastor, padre, todo mundo. Pessoas que acreditam em Deus. Na Bíblia tem várias pessoas que não tiveram câncer, não vou falar o câncer, mas tiveram doença e acreditavam em Deus. Não é castigo de Deus você ficar doente. Ele ama você. Ele não tem interesse de prejudicar e muito menos que você se torne um refém dele. Não, agora eu vou trazer uma doença para aquele carinha ali, porque aí ele vai me amar. Não, isso aí não é Deus, isso é carrasco. Carrasco que faz isso. A visão que eu tenho de Deus é totalmente diferente, é de amor, é de cuidado. Então, é por conta das suas escolhas e da sua falta de conhecimento que o câncer está surgindo. Aí a Cristina, verdade isso, a falta de informação sobre alimentos, a indústria alimentícia deve trabalhar junto com a indústria farmacêutica. Eu tenho certeza disso, viu? Eu tenho certeza disso, que uma trabalha casada com outra. O remédio para colesterol. Quantas pessoas não melhoraram comigo sem tomar simvastatina ou as vastatinas da vida? Porque o que muda a saúde do coração, Cristina, é mudança de estilo de vida. É você reduzir peso, é você ter uma alimentação equilibrada, é você praticar atividade física, é você controlar o diabetes, é você ler bons livros, você ter a mente livre, ter a mente tranquila, não ficar estressado por qualquer besteira. Isso que muda a saúde do seu coração e não a porcariazinha da simvastatina, que me parece que alguns profissionais, não vou falar todos, enfiam isso à torta e direita só porque deu alteração no colesterol, né? Então, não tem dúvida. A Fabrícia aqui, grande verdade. Então, lembra disso. Guarda essa mensagem para a gente encerrar nossa live de sexta-feira. Deus ama você e Ele não quer você doente. Ele não trouxe o câncer e nem permitiu o câncer na sua vida. Deus vai permitir a desgraça na sua vida. Não existe isso de permitir. É só pensar num pai que ama. O pai vai permitir um filho ficar doente? Um pai vai permitir o filho ter uma doença séria? Isso aí não é amor. E eu vejo Deus com amor. Então não tem como Deus permitir você ficar doente, Deus desejar você ficar doente, Deus causar doença para você se aproximar dele. Isso não é Deus, isso é carrasco. Não confunda as coisas. Deus é amor, existe o carrasco que quer punir você e quer prejudicar. E quem está punindo as pessoas é a falta de informação. As pessoas não sabem as verdades sobre os alimentos e estão se alimentando cada dia pior. Exemplo disso, 60% da população está acima do peso e a maioria das mulheres que tem câncer de mama tem câncer de mama porque se alimenta mal. Não é porque fuma ou bebe, porque a maioria das mulheres não fuma e nem bebe. Nossa, Alexandre, não sabia disso, então guarda essa informação. A maioria dos cânceres de mama vem da má alimentação. Eles não vêm da bebida alcoólica e eles não vêm do hábito de fumar. Então, era isso, né, Helena? Eita, que hoje o vídeo está maravilhoso. Que bom, fico feliz. A ideia sempre é essa, cada vez fazer uma live melhor, uma live que possa engajar vocês mais e que possa você buscar prazer e bem-estar para que você seja cada dia mais feliz. Você está vivo. A pessoa fala, não, estou com câncer. Não, você não está com câncer, você está vivo. A única mensagem que tem que gravar na sua vida é que você está vivo, que todas as células do seu corpo estão funcionando e tem meia dúzia de célula egoísta que a gente está trabalhando para arrebentar a cara dela, tá bom? A Delícia colocou, eu tirei o açúcar da minha vida, mas amo um café preto, então consumindo sem açúcar, o localizado ele faz mal. Não, até fico feliz de você não consumir café com açúcar, que você vai começar a perceber cafés melhores para tomar. A gente descobre um verdadeiro café quando a gente não coloca açúcar, viu? Não faz mal tomar o café não, pode tomar o seu cafezinho aí e seja feliz, principalmente se você gosta, tá? Então, a mensagem minha hoje era essa, obrigado aqui pela sua presença, você que traz um brilho especial para a condução dessa live, eu não posso tirar a sua dúvida se eu não souber qual ela é,
e quando você coloca seu almoço, coloca seu café da manhã e coloca aquilo que você está fazendo na sua casa, talvez eu possa trazer alguma sugestão para você encontrar um novo caminho. Lembrando sempre que a minha intenção não é substituir o que o seu médico oncologista, a equipe de oncologia já traçou para você. É de trazer uma dúvida, de trazer um novo olhar ou um caminho que você pode conversar com ele e falar, se eu ouvi tal coisa, tem razão isso? Eu ouvi tal coisa, isso serve para mim? Essa é a intenção principal, tá bom? Então, boa sexta-feira, um bom final de semana para você e lembre sempre de que você está vivo e você merece ser feliz. Ninguém está punindo você porque você teve câncer. Nenhum Deus, né? Não é nenhum Deus. Deus não deseja que você morra e que você piore por conta de uma doença, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e a gente continua nosso contato aqui nas redes sociais.